identificando culturas. Assim, sem entrar nas discussões das exigências que usualmente são apontadas como necessárias para que se identifique uma autocultura, parece que na civilização que se revista neste capítulo 10 indicadores estabelecidos e listados como definidores de uma autocultura se apresentam significativamente entre os incas. Número 1. Aumento das dimensões dos assentamentos urbanos estabelecidos. Número 2. Desenvolvimento das entidades políticas que, com frequência, se elevam à categoria de Estado. Número 3. Acumulação de capitais originados pela centralização política e pelas atividades administrativas. Número 4. Existência de categoria de especialistas liberados das atividades de exclusivas subsistências. Número 5. Crescente divisão dos estratos sociais com a formação de classes. Número 6. Execução de obras públicas em larga escala. Número 7. Desenvolvimento das ciências exatas e das tecnologias. Número 8. Criação de sistemas de escrituras e de memorização. Número 9. Identificação de grandes monumentos públicos. Número 10. Presença de uma arte naturalista, isto é, uma representação realista da natureza. Assim, identificamos a presença de uma autocultura na América Andina. Tentativas de evidenciar a existência de atividades científicas relevantes. Arquitetura e engenharia. Ainda nos dias atuais, entre as realizações dos Incas, quanto à arte de criar espaços organizados buscando soluções urbanas, principalmente por meio de edificações destinadas a abrigar diferentes tipos de atividades sociais, religiosas e econômicas. Isso originava as verdadeiras cidades. Entre as mais impressionantes realizações arquitetônicas estão os amplos templos, palácios, fortalezas, pontes suspensas com mais de 100 metros de extensão e praças públicas. Também, como as obras de engenharia, merecem destaques aquelas ligadas à agricultura, canais de irrigação e aquedutos. Há fortalezas formadas por muralhas de 300 metros de comprimento, fortalezas de Sacsayhuaman, construídas com enormes blocos de pedras, trabalhos com ângulos de tal precisão que se encaixam com uma nas outras, sem a necessidade de nenhum tipo de massa, aglutinamento ou cimento. Agronomia. A agricultura andina é fundamentada em milênios de observação e um extenso processo de domesticação de plantas, que no século XV chegou a desenvolvimento excepcional. A semeadura, a colheita, o armazém davam lugar e práticas que introduziam novas aprendizagens e implementavam novas técnicas. Assim, eram criadas as novas oportunidades de desenvolvimento de conhecimentos. Ainda hoje, surpreendemos com cultivos de mais de 84 variedades de milhos com grãos de diferentes tamanhos e cores, verde, branco, amarelo, roxo. Com a variedade roxa, fabricaram a xixa, um líquido fermentado semelhante à cerveja, ainda muito consumido nos países andinos. Antes da chegada dos conquistadores, eram cultivadas as variedades de algodão de diferentes cores, branco, bege, ocre, vermelho, violeta, que os espanhóis e as velas nos tecidos julgavam ser extinguidas. Medicina. A saúde e as doenças, o saber médico ínclico preocupava-se fundamentalmente com as causas sobrenaturais da enfermidade. Mas causas naturais, ou melhor, os fatores que eram mais facilmente reconhecíveis, como traumatismos, influência do frio e calor, ações das fases da lua, certas condições pessoais, como consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mau comportamento, raiva contida, ofereciam elementos para mostrar como se geravam culpas e consequência, o desequilíbrio. As cirurgias curativas ocorriam em número muito significativo e muito diversificadas. Entre essas, merecem destaque as cesarianas e as trepenações cranianas. As primeiras eram empregadas para prevenir partos naturais, nos quais se diagnosticara mau posicionamento fetal
e principalmente para o auxílio a mulheres grávidas em parto difícil. Há notícias de cesáreas primitivas e antropofágicas em algumas regiões, inclusive porque os fatos eram usados em algumas práticas sacrificais. Quanto às trepanações cranianas, por serem práticas surpreendentes pelas exigências do conhecimento, a medicina ocidental só praticou muito tardiamente. Há ainda muitas discussões. O motivo pelos quais realizavam essas audaciosas cirurgias são objeto de discussões, mas parece que a maioria tinha finalidade curativa, mas não se pode descartar que houvesse práticas rituais e que talvez muitas delas podem ter sido realizadas pós-mortem, para aproveitamento do cérebro de algum morto ilustre. Matemática. Os incas adquiriram conhecimento matemático para resolver problemas práticos, como registro de censos populacionais agrícolas e pastores. Para isso, desenvolveram-se processos engenhosos que ainda oferecem desafios de interpretação. Os quipus. Quipus consistem em um grupo de cordas de comprimento, espessura e cores diferentes, que pendentes de uma corda principal tinham nodos representativos de números. Os quipus eram certamente sistemas de registros numéricos. Assim, descarta-se a hipótese de que fossem apenas úteis engenhos para executar cálculos. Mesmo que se conheçam descrições confirmem que eram construídos de uma maneira semelhante ao ábaco oriental, os quipus, mesmo que não tenham sido instrumentos para calcular, e até para isso talvez não fossem práticos, pois os nós eram fixos, eram instrumentos de registro de informações, astronomia e astrologia. A astronomia representava um dos estágios mais avançados da atividade intelectual inca. A observação de algumas informações ajuda a nos despirmos do preconceito de sempre. Associar os calendários indígenas à astrologia ou misticismo. Se compararmos os calendários usados na Europa na época em que chegaram à América e mesmo o atual, podemos verificar o quanto os calendários pré-colombianos eram mais precisos. Metalurgia, ourivesaria e artesania. A metalurgia e a artesania com diferentes metais tiveram grande importância entre os incas. O uso de alguns metais no fabrico de joias e de objetivos, de cursos de combinação de diferentes metais para a produção de ligas, exigia conhecimento de metalurgia, que é atestado pela produção de peças encontradas em pesquisas arqueológicas. Também possuía um elevado conhecimento de técnicas de mineração, pois contava com um complexo sistema de aproveitamento da prata nas minas de Potosí. E ainda duas interrogações. E como os incas foram dizimados? Aquele império, com milhões de habitantes, foi presa fácil de um pequeno exército de espanhóis saqueadores, particularmente porque na época ocorriam guerras civis e talvez também por causa de suas crenças. Não foi difícil para os incas acreditar que aqueles homens brancos, vindos do mar, com armas que cuspiam fogos, montados em animais estranhos, que eram os cavalos, pudessem ser enviados pelos deuses. A captura do imperador Atahualpa por Pizarro, de surpresa, em 1533, em Cajamarca, e o saque efetuado nos templos de Cusco foram decisivos para a queda do Império Inca. A acusada da rebelião, Atahualpa, foi morto e o poder imperial desapareceu. E os indígenas brasileiros? Uma das mais convincentes explicações para as diferenças culturais entre os indígenas brasileiros e, por exemplo, os incas, é a necessidade desses de viver com uma geografia quase inóspita, que os abrigava às práticas avançadas como as que descreveu na referência à agricultura ou à engenharia. Os indígenas brasileiros, talvez pela obtenção mais facilitada de recursos para a subsistência, quando chegavam aos portugueses, praticavam a agricultura menos exigente e viviam a caça da coleta de alimentos, enquanto os incas, também devido às exigências geográficas, tinham uma agricultura mais avançada.